Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. E o que matou Eva? A incredulidade. Não, ela creu em tudo a não ser numa pequena coisa. Ele é a cabeça do corpo, a qual é sua igreja, noiva. O corpo deve segui-la de volta ao Éden. E o corpo deve seguir a isso porque são marido e mulher novamente. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra. Uma só liderança. Veja, eu me dou conta de que estou falando a milhares na fita e nós temos o ministério de fitas ao redor do mundo. Em que nome você está batizado? Pois não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, disse a palavra, pelo qual o homem possa ser salvo. Se você é batizado para mostrar a sua crença em Cristo e logo toma o nome de um credo, então você é um híbrido. A liderança está no céu e o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido. Ela não pode reconhecer outra liderança. Não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece só uma liderança que é Cristo. Cristo é a palavra. Portanto, é a palavra ou nada. Então, nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse a Bíblia. Jesus, o reino, unido juntamente sob uma só liderança, um só Deus vindicado por uma coluna de fogo, e se manifestou através de um profeta para ser a palavra. Note, Colossenses, 18º versículo, no livro de Colossenses, 18º versículo. Agora ele é a cabeça da igreja do corpo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em que tudo tenha preeminências. Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. Agora ouça com atenção enquanto prosseguimos. O quê? Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso, como Adão, veja, noiva, nascida dentre os mortos, veja, ou seja, nascida dentre os mortos do pecado da incredulidade. E o que matou Eva? A incredulidade, certo? A incredulidade deles no quê? Pela incredulidade em Deus? Não, ela tinha fé em Deus, seguro. Disse, não há um Deus? Não, Senhor. Ela não era infiel. Bem, ela disse, você sabe, eu não creio em sua palavra de modo algum. Não, ela creu em tudo a não ser numa pequena coisa. Agora não disse a Bíblia lá no livro de Apocalipse, o próprio Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a vós, todo aquele que tirar uma só palavra ou acrescentar uma só palavra. E se todo esse sofrimento e tristeza tiveram que vir porque uma mulher duvidou de uma só palavra de Deus, deixará ele você voltar duvidando de uma só palavra? Ele seria injusto. Veja, isso não seria correto. Aqui está um só homem de pé e ele causou todo esse sofrimento por uma só palavra que foi duvidada. Então, ele segue adiante e leva anos de experiência, tudo a Bíblia, assim por diante, outros têm dado suas vidas. Você pode seguir adiante com isso, está bem, de qualquer forma, eu deixarei voltar. Não, Deus não faz acepção de pessoas, está vendo? Deus não faz. Anote, agora, ele é a cabeça do corpo que nasceu do pecado da incredulidade na palavra de Deus. Isso dispensa cada denominação, cada credo. Veja, incredulidade na palavra, a qual é ele mesmo, a palavra da vida, está vendo? A palavra somente tem vida, qualquer outra palavra é híbrida. Não importa quanto se pareça com ela, não é a palavra produz a sua própria vida, que Eva trocou pelo conhecimento pessoal.
Está vendo? A igreja trocou através do entendimento de algum homem. Moisés tinha um grande entendimento de Deus até que se encontrou com a sarça ardente. Então ele viu sua falha. A sarça ardente tinha o que Moisés necessitava. A palavra tem o que a denominação necessita. Ele é cabeça, as primícias da ressurreição. Sabemos essa revelação. Está bem, certo? Só um pouquinho agora. Ele é as primícias da ressurreição. Está certo? Correto? Observem, então, o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, a qual é sua igreja noiva. Então, o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. É parte do... É impossível que ela não vá. Oh, que coisa. É parte do mistério de Deus, como Deus revelou aqui, ressuscitou. Eu ressuscitou pela palavra, de modo que ele revela a sua igreja e está ressuscitando pela mesma palavra. Parte do seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, o corpo deve segui-la de volta ao Éden. A noiva, sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça, e a cabeça revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém. E enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado o seu corpo, tornou-se ele. Quando você toma a palavra, não credo, a palavra não faria isso. Um texto para esta tarde, para prosseguir. Que coisa, não seria maravilhoso? Somente pense. Portanto, o corpo não pode reconhecer, não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada com o corpo e a cabeça é a palavra e é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações e santos padres, tudo mais, são absolutamente estercos. Há uma só liderança que é Cristo. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Agora mostre-me onde alguém foi batizado no corpo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E o que você está reconhecendo? Veja, eu me dou conta de que estou falando a milhares na fita e nós temos o ministério de fitas ao redor do mundo. Em que nome você está batizado? Pois não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, disse a palavra, pelo qual o homem possa ser salvo. Se você é batizado para mostrar a sua crença em Cristo e logo toma o nome de um credo, então você é um híbrido. Se você não é exatamente como essa igreja, exatamente como o ensinamento deles, então vocês católicos, vejam como podem ir sob a jurisdição de um Papa agora, dizendo que ele é o sucessor pela sucessão apostólica desde Cristo, e este Papa, esta igreja ensinam tão contrário a esta primeira palavra, a qual Deus reconheceu pelos sinais e maravilhas, ser a sua igreja, e de ver a mesma palavra sendo produzida hoje em sua pureza, mostrando a mesma ressurreição que ele teve ali, Deus vivendo entre seu povo, fazendo as mesmas coisas. Então você pode reconhecer uma liderança em Roma? Nossa liderança está no céu. Não vou para Roma, vou para o céu quando morrer. A liderança está no céu. E o corpo deve seguir a cabeça como a esposa segue o marido. Sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva. Eva foi enganada, ela estava na transgressão. A ressurreição inteira do corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura, porém ele teve de redimi-la, qual é seu corpo. E ele tem de ser redimido a fim de vir a ele. Vocês entendem isto? Oh, que coisa! Veja! Não poderia ter acontecido então. A redenção está continuando. Agora você vê os selos. Quando ele estava em sua obra mediadora ali redimido, porém um dia surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido. E todos que estão nesse livro serão ele, pois esse é o crente, as palavras no livro e a palavra é ele. Todos que estão nisso, ele surgirá para buscar esse livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como um cordeiro. E aqui ele está hoje em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer outra liderança. Não, Senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece só uma liderança que é Cristo. Cristo é a palavra. Oh, que coisa. Ufa.
Eu amo isso. Sim, Senhor. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura desse modo, o seu corpo deve segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isso, pois todo aquele que tirar uma só palavra disso, ou acrescentar uma só palavra a isso, tirou dela. Você está morto, híbrido ali. Bem está aqui atrás, esse testemunho em suas mãos, imundícia de suas fornicações, cometendo adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma crer. Portanto, é a palavra ou nada. Ele, a palavra. Como você sabe que é correto? Ele, a palavra vindicada. Ele, a palavra propriamente vindicada. É a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente vindicado pelo seu próprio Espírito, estando na própria igreja. A pessoa revelando-se em vindicação é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos, então. Denominações têm perecido, mas a própria liderança é reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja, identificando-se. Prova a liderança para o corpo. Então, nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada, isto é, Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Então, nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós, disse a Bíblia. Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação. Nós pertencemos a um reino, e o reino é a palavra de Deus feita espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa nesse dia, como foi naquele dia, quando a palavra e Deus eram um. E a palavra de Deus são um em sua igreja hoje, fazendo-a a liderança do corpo que é redimido para trazer a mensagem nesse último dia e ser levantado dentre os mortos na ressurreição para voltar e restaurar novamente como Adão e Eva no princípio do jardim do Éden. O tríplice mistério de Deus, seu corpo. Que coisa! Note atenciosamente agora. Com tipos, Israel do passado. Estou demorando muito nisto. Não me deixem ir muito. Agora ouça. Agora nós temos não ser aproximadamente mais 20 páginas, está vendo? Só um pouquinho agora, então deixarei todos vocês irem até o próximo verão, ou um dia, se o Senhor permitir. Agora, olhe, note agora, unidos juntamente sob uma só liderança, de modo semelhante, tipo de Israel do passado. Agora vocês estão entendendo? Como Israel do passado, um só Deus vindicado por uma coluna de fogo, e se manifestou através de um profeta para ser a palavra. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, da mesma maneira, ele não pode mudar as suas maneiras. É isso, é exatamente tão perfeito quanto possa ser, não é? Estão vendo? Um só Deus. Quantos deuses Israel tinha? Quantos a noiva tem? Quantos haverão sempre? Seguramente. Veja, sob a liderança do Espírito Santo, o qual era a coluna de fogo nos dias de Moisés, o grande profeta. Ele era dirigido por uma coluna de fogo, está correto? Está bem. Indo para uma terra prometida. E na era cristã, houve um só Deus que apareceu na forma de uma coluna de fogo a um profeta chamado Paulo, que foi enviado aos gentios para tirar um povo por amor de seu nome. Isso é correto? E nos últimos dias tem descido de maneira semelhante, vindicando-se, veja, no mesmo sinal, mesma maravilha, mesma coluna de fogo, mesmo evangelho, mesma palavra, mesma manifestação. Seu corpo fará as obras que ele prometeu com em Marcos 16 e assim por diante. Seu corpo não ficou retido no sepulcro, mas foi reconhecido com ele na ressurreição. Entendem isso? Então o corpo de seus filhos que creem não será retido no sepulcro quando ele vier, mas será reconhecido com ele, porque ele morreu com o propósito de ressuscitar a sua noiva, o corpo. Reconheceu porque é seu corpo, porque é a palavra. Está tão completamente rendida, longe de coisas denominacionais a ele, e ele é a palavra. Está vendo?
é reconhecida com ele, porque nós temos a primícia da nossa ressurreição. Nós sabemos que temos passado da morte para a vida, tornado prisioneiros dele, e Deus provando a nós, pela sua liderança pessoal, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ao fazer as mesmas coisas através da igreja que fez então. Ele em mim, eu nele, em vós, sabe, assim por diante. Seu corpo não foi retido no túmulo, reconhecido com ele na ressurreição, do mesmo modo como é agora. O que significa isto? Sua palavra, a qual é ele, tem começado a ser levantada. A palavra que através de toda a era de Lutero, Wesley, veja, tem começado a se levantar ao seu povo. Ali ela começa a se mover, então ela se moveu um pouco mais, agora está vindo aí até a identificação. Observe, agora a respeito da vida no corpo, é uma vindicação do rapto que está próximo. Quando você vê a liderança e o corpo se tornando um e a plenitude da medida de sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto para ser recebido a liderança. Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Está vendo o que quero dizer? Ele tem começado a dar vida ao seu corpo, porque aquele que ele tem redimido, a obra mediadora está feita, ele está trazendo a sua vida ao corpo em uma vindicação para o rapto. Lembre-se agora, no último dia...